Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à União Municipal Espírita de Petrópolis. Como em todas as noites de quarta-feira, nós nos sentimos muito felizes pela companhia de todos, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do Cristo, buscando através dos ensinamentos da noite o amparo, a paz, a força que necessitamos para dias melhores. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Nós vamos ler uma página do livro Vida Feliz, ou Vida Feliz não, que agora já é outro, Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Chefia e subalternidade. Não olvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Mas se quem obedece necessita prestar atenção a respeito a quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Orientar é devotar-se. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Um chefe não tem obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro, tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que porventura carreguem no coração. Então, meus irmãos, aproveitando essa mensagem de abertura, vamos procurar acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, deixar que nesse momento venha à nossa mente a figura do Mestre Jesus. Que Ele possa estar com cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nos envolvendo, nos amparando, nos abraçando. E que assim, Senhor, em Tua companhia, possamos aproveitar a noite de hoje com os ensinamentos que aqui serão apresentados pelo nosso irmão Luiz Guilherme. Que estejamos em paz, Senhor, para receber ao máximo tudo aquilo que necessitamos, pois sabemos que temos vivido dias difíceis, Senhor, mas por isso mesmo aqui estamos buscando força, coragem, fé e esperança em dias melhores. Que possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos, a companhia dos irmãos que aqui se encontram, para que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia. Te pedimos pelos nomes que foram colocados ali na cesta, e te pedimos também, Senhor, pelo nosso irmão Luiz Guilherme, que irá nos trazer os estudos da noite. Eles sejam parados e assistidos, Senhor, para que tudo transcorra na mais perfeita harmonia. Obrigado por tudo, e que tenhamos uma noite de paz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, essa noite a gente está muito feliz por estar recebendo o nosso irmão aqui, Luiz Guilherme, lá do grupo da Fraternidade Espírita João da Cruz, que vai nos brindar com a palestra Olhos Fixos em Jesus. Boa noite a todos.
com muita alegria a gente está aqui. A gente agradece com muito carinho o convite. Estamos aqui para compartilhar um pouco dos estudos que fazemos, né, em nossa casa. Saudade de Dona Yara, que beleza te ver aqui. E a gente poder aqui compartilhar. Já peço desculpas de antemão pela garganta, que ela está meio cansada essa semana, então pode dar uma regateada aqui, mas a gente vai firme, com os olhos fixos em Jesus, que a gente não perde o rumo, certo? E olhos fixos em Jesus. Onde nós não temos os nossos olhos? É uma pergunta bem interessante. Onde nós não temos os nossos olhares? Aonde direciona? O que chama a atenção quando eu vejo uma determinada cena? O que me traz conforto numa cena? O que me traz pavor? O que me traz desconforto? E aí a gente vai navegar um pouco com os olhos fixos em Jesus e tentar ver se no final dessa noite o nosso olhar está realmente direcionado a Ele. Mas antes de falarmos, desse aspecto do olhar, a gente tem que perceber muito como nós lemos. Essa é uma pergunta que Jesus faz a Nicodemos: como lês? Que Nicodemos fica na dúvida: como é que o homem há de nascer novamente? E fica intrigado com isso. O homem vai voltar ao ventre da própria mãe? E Jesus responde: tu és doutor da lei e não sabes de tais coisas? E percebe, faz uma pergunta: como lês? Como interpretamos? Como percebemos o mundo à nossa volta? E, indo mais para trás no tempo do Cristo, nós temos dois grandes precursores da doutrina espírita, Sócrates e Platão. Não sei se todos já ouviram falar do mito da caverna de Platão. Já ouviram? O mito da caverna de Platão. É um texto de Sócrates que Platão traz para a gente, onde, no texto, Sócrates fala para Glauco imaginar a existência de uma caverna onde prisioneiros vivessem desde a infância, com as mãos amarradas em uma parede. Eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede, situada à frente. As sombras são ocasionadas por uma fogueira em cima de um tapume, situada na parte traseira da parede, em que os homens estão presos. Homens passam ante a fogueira, fazem gestos e passam objetos, formando sombras, que de maneira distorcida são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo. Aquela parede da caverna, aquelas sombras, os ecos dos sons que as pessoas de cima produziam, era o mundo restrito dos prisioneiros. Daniel, vem cá, se estende um pouco. Então, como é que era isso? Senta aqui de costas no cantinho do feioso. Esse é o cantinho do feioso. E imagine o seguinte: isso aqui tudo tapado, e ela só vai ver essa parte sempre do salão. Ela não tem conhecimento nenhum do resto do salão, perfeito? E tudo que você vê é projetado nessa parede. E aqui acima haveria uma fogueira e a gente ia passando símbolos, fazendo gestos, certo? E ela ia vendo isso desde a infância. Ela não sabe quem entra, quem sai, ouve sons, ouve a batida da porta, ouve um cochicho ou outro, e assim ela vai captando e construindo o mundo dela. Perfeito? Ela tem a real noção do todo? Se eu for perguntar para ela o que é a verdade, assim como Jesus perguntou, Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Uma quina aqui de pedras. Só. E se eu perguntar o que é a verdade para um outro, vai falar do salão e vai falar inclusive dela. Muito obrigado. Você não precisa ficar. Não tem o chapéu.
Entendi. Então, esse é o mito da caverna de Platão. Às vezes foge o mito da caverna de dragão, às vezes foge, mas não é a caverna de dragão, é do Platão, gente. E, repentinamente, ela saiu. Um dos prisioneiros foi liberto. Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas e uma fogueira projetando as sombras que ele julgava ser a totalidade do mundo. Ao encontrar a saída da caverna, ele deu um susto ao deparar-se com o mundo exterior. A luz solar ofusca sua visão e ele sente-se desamparado, desconfortável, deslocado. Aos poucos, sua visão acostuma-se com a luz e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existe fora da caverna. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, na verdade, são cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade. Quem leu o livro Libertação, o 6º livro da série de André Luiz, vai lembrar da introdução. Quem é que lembra da introdução do livro da Libertação? Um conto. Ih, gente, vamos revisitar a obra. Mas eu perguntei para todos. O peixinho vermelho. A lenda do peixinho vermelho, uma lenda egípcia, segundo Emmanuel, essa introdução de Emmanuel, mostra exatamente isso. Um peixinho que morava num pequeno, num laguinho enladrilhado, de repente ele encontra uma saída e conhece o oceano. A realidade é outra. Ele volta para quê? Para contar para os outros peixes. Os outros peixes acreditam? Então imagine que aqui não tinha só a Dani, mas também tinha outras pessoas. A Dani volta, vamos lá fora que tem muita coisa legal. Assim também é a doutrina dos espíritos. Os mortos voltaram e falaram. Tem gente acreditando, tem espírito que ainda não acredita. Tem 40 anos de espiritismo e ainda será? Tem gente que acredita, tem. E aí a gente tem que perceber o que é cada coisa nesse mito. Primeiro, quem são os prisioneiros? Os prisioneiros da caverna são os homens comuns, ou seja, somos nós mesmos, que vivemos em nosso mundo limitado, preso em nossas crenças costumeiras. Somos espíritas, certo? Espiritismo tem dogma? Tem dogma? Tem ritual? Não. Não tinha, mas não tem. O espiritismo não. O espírita, esse tem. Esse está carregado. Esse tem muita gente que é ritualística, que é. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral que se faz e pelo esforço que faz em domar suas más inclinações, ou reconhece-se o verdadeiro espírita pelo assim seja no final da prece. Se o espírita falar amém, todo mundo olha torto. Por que ele falou amém? Amém é coisa de católico. E não necessariamente. Não que o espírita esteja sendo ritualístico, mas cria-se um ritual, um pequeno dogma. E o cuidado que o espírita tem que fazer é de não gerar substituições. Que tipo de substituições? Eu não posso transformar água fluidificada em água benta, o orador que aqui vos fala em padre, o atendimento fraterno em confessionário, certo? Uma reunião mediúnica de desobsessão e exorcismo. Senão a gente vai fazendo substituições e criando novos rituais e novos dogmas. Então nós somos prisioneiros de uma caverna e temos a nossa realidade. E aí vou além, não somente tratando do nosso dia a dia numa doutrina, mas a nossa realidade mergulhada na carne. Cada um tem uma vivência, cada um faz parte de uma cultura, de um nível social, de uma educação, de uma família, e cada um tem seu anteparo, a sua forma de ver a vida. Nosso mundo limitado, preso em nossas crenças.
Dependendo do ano em que eu nasci, eu posso ver o mundo de forma muito diferente. Temos a caverna, que é o nosso corpo, como a gente acabou de falar, e os nossos sentidos, fonte de um conhecimento que, segundo Platão, é errôneo e enganoso. Como eu lido com o mundo do lá fora? Com os sentidos. Eu vejo, eu ouço isso, eu sinto, eu cheiro. Então, esses sentidos vão levar informação ao espírito. O espírito vai trabalhar aquela informação de uma determinada forma e vai devolver uma resposta, uma atitude, uma ação, uma reação. Temos as sombras na parede e os ecos, que são a parte sonora. Sombras e ecos nunca são projetados exatamente do modo como os objetos que os ocasionam são. As sombras são distorções das imagens e os ecos são distorções sonoras. Por isso, esses elementos simbolizam as opiniões erradas e o conhecimento preconceituoso do senso comum que julgamos ser verdadeiro. E hoje, em época de mídias sociais, todo mundo sabe tudo. Como diz, né? Tudo sei que nada sei. Corajoso é aquele que diz, não sei. E espírita também tem esse problema. Se pergunta algo para o espírita sempre responde. Então, o que o espiritismo diz sobre isso? A gente começa a falar, dá um jeito de falar, uma explicação meio torta, mas quer responder. E às vezes responde de uma forma errada. Mas falar não sei é muito digno. Eu não sei, eu sei que o espiritismo fala disso, mas eu não lembro. Vamos pesquisar, vamos ir atrás disso juntos? Isso é muito importante. E ali, senão a gente começa a criar um espiritismo à moda tal, à moda Y, à moda Z, e a gente não lembra mais do espiritismo Kardec, das origens. Então, sair dessas sombras que às vezes são projetadas. O Haroldo tem uma frase fantástica, que o movimento espírita olha para quem está apontando e não para onde se está se apontando. E às vezes o Haroldo Dutra, fantástico, todo mundo aponta para o Haroldo, fica fascinado com o Haroldo, mas não percebe que o Haroldo está apontando para Jesus. Então, olhar para o caminho que está sendo apontado é muito importante. A saída da caverna significa buscar o conhecimento verdadeiro. Então, no momento de sair da caverna, no momento que o peixinho vermelho sai daquele laguinho, ele percebe um mundo que ele não via antes. Quando é que ele vai sair da caverna? Morreu, né? Desencarnou. E aí saiu da caverna. Mas eu não posso ter a percepção como é fora da caverna, estando dentro da caverna? Sim, estamos aqui na casa espírita já, né? Antevendo o que é e tentando ter uma percepção do que é o plano espiritual. E a luz solar. A luz que ofusca a visão do prisioneiro, liberto e o coloca em uma situação de desconforto. É o conhecimento verdadeiro, a razão e a filosofia. A gente tem uma figura clássica, Paulo de Tarso. Quando ele vê de fato, fica cego. A luz ofusca o olhar. Então, essa luz que ofusca deixa os nossos sentidos desbaratinados, porque a gente não está acostumado com a grandeza que é a verdade. A plenitude de um plano espiritual onde eu tinha crenças materiais, onde eu tinha crenças que isso é um mundo delimitado, eu vejo, caem as paredes e eu consigo enxergar além. E Platão, no livro A República, no texto da República, diz: se um deles fosse libertado e obrigado imediatamente a levantar-se, a virar o pescoço, a andar e olhar na direção da luz, não apenas tudo isso lhe causaria dor, como também deslumbramento que impediria de ver os objetos cujas sombras até então ele enxergava. Então ele começa a ter que trabalhar a si próprio, as suas verdades, esvazia a xícara para encher de novos conteúdos. E aí ele percebe que isso dói. Quando a gente fala em reforma íntima, não é faxina somente. Reforma é problemática, arranca cano, quebra parede. E
como eu gosto de falar, a gente está fazendo reforma íntima a martelada, e não é assim. Quando você leva um carro mecânico, imagina que um mecânico chega com, né, um machado desse tamanho e fala: vou consertar o seu carro. Ah, deixa eu abrir o capô. Não precisa, eu abro aqui com o meu machado. Você ia gostar desse mecânico? Óbvio que não. Mas é assim que a gente faz reforma íntima. Ele tem que abrir o capô, ele tem que jogar luz, ele tem que perceber onde está o problema. Então, na minha reforma íntima, eu tenho que perceber onde está o meu problema. Onde eu tenho que consertar, onde eu tenho que ajustar, onde é que eu tenho que fazer algo. E aí partir para um momento doloroso. Essa peça tem que ser trocada. Paulo e Estevão, lá no livro de Emmanuel, mas a confusão dos sentidos, isso que a gente já falou, lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal, ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz que lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Percebe que quando Saulo está no caminho de Damasco, vem aquela luz, ofusca os sentidos, ele cai do cavalo. Essa queda do cavalo é muito simbólica, é uma queda do plano material do cavalo, representa também a animalidade, a parte mais instintiva do ser, a parte mais da base do ser, da construção do ser. Quem estuda, né, André Luiz vai lembrar do andar, né, dos 3 andares da casa mental. E o primeiro andar é toda a parte instintiva. E ali ele cai do seu cavalo. Levanta. Primeira coisa que ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Pergunta que temos que ter muita coragem de fazer. Porque Jesus vai responder. E a gente vai estar apto a fazer o que Ele quer que você faça. Então, ele tomba desse animal e fica cego, não enxerga. Por quê? Ele sai da caverna de uma forma muito abrupta, olhando para quê? Para a verdade plena, que era quem? Jesus. Saulo, antes da transformação, fez um gesto triste e acrescentou: estou cego. Mas que foi? Perguntou o outro inquieto. Eu vi Jesus Nazareno, disse contrito, inteiramente modificado. Então, às vezes a gente lê doutrina espírita e não modifica. Saulo bastou um olhar para Jesus e ele já fez a modificação. É claro que ele passa 3 anos no deserto se reestruturando, mas ele faz a transformação. Fica 3 dias cego e 3 anos no deserto. E durante esses 3 anos no deserto, ele reflete muito. Ele faz o processo que está no livro Céu e Inferno de arrependimento. Ele se arrepende, ele pensa, ele reestrutura, ele começa a fazer as ligações de tudo o conhecimento judaico que ele tinha com o que o Cristo trazia. Portanto, está lá Paulo em Hebreus, também nós, como tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé. Jesus, que em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz. Então, Paulo já fala: tenhamos os olhos fixos nele. Jesus, modelo e guia da humanidade. Não é outro. Se ele é um modelo e é um guia, eu tenho que ficar de olho nas atitudes dele. Todos nós somos capazes de fazer tudo que Jesus fazia? Somos. Ele falou, não estou falando, não sou eu, ele falou. Podem fazer o que eu faço e muito mais. Muita gente pode fazer muito mais. Meu Deus do céu. Eu tenho que perdoar aquele meu vizinho? Tem.
Eu tenho que dar outra face? Ou você tem? E o orgulho, como é que fica? E a minha vaidade, como é que fica? Então, Jesus, quando encarna na Terra, ele tem uma proposta. Tudo aquilo que ele faz, qual é o primeiro milagre de Jesus? Aonde que acontece? Caná, no casamento. O que ele faz lá? Transforma água em vinho, isso aí. Só que nesse momento ele está ali com a mãe. Não vou. Maria faz um apelo que eu diria que é a toda a humanidade. Chama os servos, coloca diante de Jesus e diz o quê? Fazer tudo o que ele vos disser. Gente, isso é claro, isso aí não está ali por acaso. É porque é literalmente para que a gente faça tudo o que ele nos disse. E aí ele encarna como uma proposta de cartilha para espíritos do planeta de prova e expiação. Vai estar lá toda a vida do Cristo. Porque é assim que devemos agir na nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. Kardec, no livro A Gênese, fala que Jesus é médium de Deus. Por isso, outras tradições confundem. E às vezes nós também confundimos na nossa prece. Querido Deus, Jesus, a gente confunde Deus com Jesus. Por quê? Ele reflete de uma forma límpida e cristalina a figura divina. Quem me vê, vê o Pai. Vamos lá, vocês estão muito parados. O que é isso aí? Eu sei que está frio, eu sei que é quarta-feira, falta 2 dias para o fim de semana, mas vamos lá, gente. O que é isso aí, gente? Como é que é? Fios e conexões saindo de uma parede? Está bonitinho, está bem feito? Não, tu não achou não? Tu não contrataria esse pedreiro não? Ó, que está melhor que muita coisa que a gente vê por aí. Imagine que isso daí é a sua consciência. Tá? Você encarnou. Você ganhou uma identidade nova. Agora eu sou Yara. E aí você começou a sua vida, né? Pelo campo, foi pelo caminho da vida, chegou até aqui no NEC para ouvir logo esse sujeito falando. E falando que isso daí é a consciência da criatura. É assim, gente. A gente tem um fio, vai puxando, tem uma parte que para. E eu vou trabalhando com esse material que eu tenho aqui fora. É a minha parte consciente. O que tem do outro lado dessa parede? O que vocês acham que tem? Vai saber. É isso aí. Sabe o que é isso? A nossa coletânea de vidas passadas, mal vividas. Por que eu estou trazendo essa imagem? Porque a gente tem que ter olhar, foco. Imagina que se você reencarna, e lembra disso tudo. Você ia dar conta? Ia dar preguiça, gente. Você não ia agir em nada. Você não ia nem saber por onde começar. Mas assim somos. E a gente está mexendo nesse fio da parte consciente, às vezes dá um choque. Por que dá um choque do nada? Porque do outro lado está assim. Mas você está trabalhando isso. Está trabalhando. Está puxando. Está gerando consciência. Está se conscientizando. E está desarrumando a bagunça que fez no passado. E o como é importante a gente ter foco e perceber. Vamos ver se vão entregar a idade agora. Quem conhece isso aí? O óleo. Onde está o óleo? Achem aí, senão eu não passo para o próximo slide. O que chama a atenção do nosso olhar? Repare que é uma figura confusa, cheia de gente, mas o livro infantil propõe o seguinte: encontre o óleo. E aí está lá uma figura de óculos, gorrinho vermelho. E ela não achou.
E assim é a vida nossa. E deveria assim, onde está Jesus? Consegue encontrar Jesus nessa confusão toda que é a nossa reencarnação? Consegue perceber? E às vezes o autor do livro era meio, né? Eu acho que ele não gostava das crianças, não. De repente ele apresentava uma página assim. Onde está o óleo? Aí você imagina, está em todos os lugares, não é possível. E aqui sempre tem uma diferença, um que tem uma listra menos, o outro está sem óculos, o outro está sem gorro, mas lá ele está. E muitos se apresentam na figura de Jesus. Tem muito lobo em pele de cordeiro. E às vezes a gente está indo para um lugar, Jesus está aqui e não está nada. E a gente tem que ter pensamento crítico para perceber, isso é Jesus, isso não é Jesus. Isso é o que vai me entregar. Porque confunde, gente. E aí só mostra o como é difícil a nossa reencarnação. Mas, simultaneamente, também o quanto é fácil. Porque nós temos consciência, temos intenções. Um cisco no olho incomoda? Ou se incomoda? Imagina uma trave. E aí, quando a gente começa a procurar na nossa vida, o que a gente encontra é sempre o quê? O problema do outro. A minha vida está assim porque fulano de tal, né, não permite que eu consiga ir avante. E eu fico encontrando sempre problema na vida do outro. E eu não percebo a trave que está no meu olho. Isso não é. Está lá em Mateus, esse é um pensamento do Cristo. Por que vês tu a argueira no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então a gente fica sempre preocupado como o outro está agindo com a vida dele. E eu não percebo o como eu estou agindo na minha vida. Então o problema é sempre fulano. Mas espera aí, cadê a trave no meu olho? Que eu ainda não percebi. Por que a gente está falando disso? Porque se a gente tem que ter olhos fixos em Jesus, não adianta ir cheio de trave. Eu tenho que tirar essas traves. E esse é também uma passagem do cego Bartimeu. Ficava junto à estrada e ficava gritando, Jesus, Jesus, quando ele ia passando, e incomodava o pessoal. E ficava, Jesus, Jesus, me salva aqui, me cura. E tem uma hora que eles chamam. Jesus está te chamando. Então ele falava para ele ficar quieto, cala a boca, fica quieto. Quando alguns que estavam a caminho falam, Jesus te chama, o que ele faz? Levanta, bate pronto. E o que é mais incrível dessa parte é, Bartimeu despiu a capa que trazia. Lança a capa fora e vai ao encontro de Jesus. Segundo alguns estudiosos, teólogos, dizem que essa capa, que o governo romano era tão organizado, que entregava capas para os mendigos. Então tinha que ter direito à mendicância. E aí você usava uma capa, como se fosse você está apto a pedir esmolas na rua. E aí o que ele faz? A única coisa que ele tem que dá sobrevivência, sustento a ele, na certeza de que Jesus vai resolver o problema dele. Vai curar a sua cegueira. Agora, a gente quer seguir Jesus com todas as seguranças do mundo. Eu te sigo, mas lembra do mancebo rico? O mancebo rico, não, eu quero seguir, mas deixa eu primeiro lá fazer minha corrida de biga, deixa. E a gente sempre fica nesse mais. Não, quero seguir Jesus com essas possibilidades, senão não. Deixa para a próxima. E aí a gente tem que reparar, com Emmanuel,
que devemos curar a nossa catarata e a conjuntivite, mas primeiro corrigir a visão espiritual dos nossos olhos. Enquanto eu não corrigir a visão espiritual, de nada adianta. Se teu olho é mau, arranca-o. Ninguém vai sair arrancando o olho aqui, né? Ninguém vai fazer uma fila lá no Dr. Tanuri, nem no Fragoso Borges aqui para arrancar o olho. Porque isso seria uma afronta contra a lei de Deus. Mas quando eu estou lá programando minha reencarnação, eu posso falar assim: meu mentor espiritual aqui, eu vou conversar com você, eu queria entrar nessa vida cego, porque meu olho é sempre motivo de queda. Então o mentor espiritual vai falar assim: olha, no máximo míope, você não dá conta. Se tirar o dedo mindinho, já acabou o mundo. No máximo é isso. Então a gente tem que corrigir a nossa visão espiritual. Indo mais para trás, com Moisés, teve uma temporada que eles cruzavam o deserto. E durante essa peregrinação do deserto, começou a aparecer serpentes. E essas serpentes picavam as pessoas ficavam doentes ou morriam. E elas, preocupadas com aquilo, procuram Moisés e falam assim: Moisés, dá um jeito, conversa com Deus para ver o que ele faz com essas serpentes. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que a olhar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. A solução de Deus é o quê? Tira as serpentes? Não. Ele mantém as serpentes e as serpentes continuam ficando. Por quê? Quem são as serpentes? Dona Yara Rio já sabe, né? Quem? Nós mesmos. Nós mesmos. Numa estrutura psíquica, é a minha má inclinação, que derruba todo o ser. Novamente, voltando aos 3 andares da casa mental. Aí vai lá, o Espírito vai explicando André Luiz. Primeiro andar da casa mental, a parte instintiva, que tem a ver com os nossos instintos, nossas questões primárias, nossas questões animalescas, que pode ser representada pela serpente. Segundo andar da casa mental, nossa parte emotiva, emocional, nosso presente, cuidar do hoje, que pode ser representado pela figura feminina, Eva. Terceiro andar da casa mental, o raciocínio, a busca por Deus, e, segundo alguns estudiosos, pode ser representado pela nossa parte mais racional, Adão. Então, se a serpente morde o calcanhar da emoção, desestrutura todo o ser e vem tudo abaixo. Se eu não tomo as mais inclinações, eu não consigo estruturar todo o meu ser. E aqui eu não estou falando de uma forma que a mulher está abaixo do homem, é uma representação. Simplesmente uma representação. Não entendam isso dessa forma. E ficar de olho na serpente é importante. Não adianta eu só ter olhos fixos em Jesus e não olhar as minhas próprias mais inclinações e mais tendências. Então eu tenho que ficar com um olho para cima e o olho para baixo do calcanhar. O que é o olho para baixo? O olho na minha parte mais densa, o olho na minha parte mais imperfeita. E isso, essa passagem é repetida no Novo Testamento, em João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés, isso é Jesus, levantou a serpente no deserto, isso é a passagem que a gente acabou de ler, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, isso é fantástico.
Antigo Testamento, primeiro andar. Jesus, segundo andar. Porque Jesus vai te ensinar a aplicar a emoção, coração. Ama o próximo. Doutrina espírita. Vamos raciocinar a fé? Gente, está claro. Primeiro, segundo, terceiro andar da casa mental. E aí a gente começa a perceber que eu tenho que olhar fixo em Jesus e tenho que também olhar as minhas serpentes internas. Então, olha em Jesus, que é o foco, e olha as serpentes, que são as nossas más inclinações. Quem quer, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Não adianta a gente querer. Tá bom, eu vou trabalhar com Cristo, eu vou trabalhar na seara de Jesus, eu vou resolver ser uma pessoa melhor. Agora, se eu quiser ficar olhando para o poste pegando fogo, Paulo ficou olhando, o que eu fiz com Estevão? Você não vê em nenhum momento. Paulo é uma figura muito certeira e muito olhando para frente. E vai adiante. Eu sei das besteiras que eu fiz no passado. Não adianta mais ficar remoendo isso. Joga isso para trás, porque isso vai trazer culpa. E sentimento de culpa vai nos colocar numa zona, numa situação espiritual muito desconfortável se a gente desencarna. A culpa não serve para nada. A culpa, ela tem que ser um momento só. Errei. Vamos em frente. Reconhece. Mas não é para ficar, eu errei, vou ficar carregando isso aqui. Olha só, olha como eu estou errado. Você está vendo? E aí a gente fica remoendo, fica aquela coisa, aquele reme-reme que não sai do lugar. Nietzsche, ele estuda muito sobre o niilismo. O que é a questão do niilismo? Que é a falta de sentido da vida, a falta até de Deus da vida, na vida, falta de Deus. E ali ele fala assim, quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Nietzsche, através de sua reflexão sobre o niilismo, aborda a ideia de que ao olhar para o abismo também olha para nós, indicando a ameaça e o potencial perigo de falta de significado e valor na vida. Então a gente está vendo, a gente foi de pensadores espíritas a pensadores nihilistas, que estão falando o quê? Se você não coloca sentido na sua vida, a gente periga em perder uma encarnação proveitosa. E se a gente só fica olhando para o abismo, tudo vai dar errado, tudo vai dar, nada vai dar certo. Na minha vida eu fico olhando. Tem uma hora que eu caio nesse abismo. E eu começo a achar que tudo não tem sentido nenhum. E eu estou indo na doutrina espírita, mas eu estou indo por meio de piloto automático. E a gente tem que estar aqui, não só de corpo presente, mas também de mente e coração presente. E lembrar que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os nossos olhos são bons, gente. Sim. Muitos aqui não me conhecem. Conheço grande parte. Tem gente aqui que estuda, né? Tem gente que já conhece alguns anos de doutrina. Mas quando você não conhece alguém e coloca assim, esse aí que vai falar. A primeira coisa que a gente faz é olhar para a criatura. Não é? Então vocês devem ter me medido dos pés à cabeça. É normal, eu também faço isso. O que ele vai falar? Aí começa a ouvir sentidos. O tom de voz dele, como ele fala, como ele não fala. Começa, às vezes, até de uma forma preconceituosa. É muito novo, é muito velho, é muito não sei o quê, né? Como é que é? Novinho? Não, já passou dos 40, meu filho, já rodou 40. Então, a gente vai percebendo que a gente tem rótulos, que a gente anda com eles no bolso e vai colocando nas pessoas que encontra no caminho.
é assim, assim, assado. Não é? Jesus não faz isso? Vocês estão a fim de jogar esses rótulos fora? Mas a gente percebe que a gente faz isso de uma forma muito automática. E reforma íntima vai ajudar a fazer o quê? Eu rotular melhor as pessoas. Não, eu não vou rotular ainda, eu vou aguardar. Eu vou comer 1 quilo de sal com a pessoa. Em quanto tempo você come 1 quilo de sal, gente? Muito tempo, né? Cuidado não dar pressão alta, né? Para comer numa tarde, né? Mas leva tempo até você conhecer a criatura. Aí sim você começa a saber quem de fato talvez seja aquela pessoa. Porque aquilo que eu estou demonstrando, né? Todas as minhas fraquezas, a gente tem uma certa vitrine, a gente tem fatores, né? Riscos aqui de proteção, inclusive, que a gente fica, né? A gente está no ambiente social. Mas pergunta a minha esposa. Ela fala assim, leva para casa, leva lá. Ah, é muito bom, leva para casa. Fica uma semana, não precisa nem comer 1 quilo de sal, vai querer devolver em menos de uma semana. E aí a gente tem que ter, não os olhos fixos em como o outro é o que essa pessoa tem de bom para trazer para a minha vida. Mudou o olhar. Meus olhos passaram a ser bons. Aí é ruim quando é assim, né? O Márcio chegou aqui mais cedo e falou com a Dona Yara assim, Dona Yara, hoje quem vem é o Luiz Guilherme. Aí a Dona Yara sentou aqui e já falou com as duas assim, olha só, hoje vai ser terrível, vocês vão ter que aturar uma criatura. E aí a gente fica emprestando os nossos rótulos a outras pessoas. Aí a outra pessoa que nem conhece a criatura, a pessoa nem entrou, já está com aquela visão preconceituosa. Por quê? Meu olhar e minha língua foram maus. E assim eu vou distribuindo isso nos sentidos. E aí meu ouvido passa a ser mau. Tudo que eu estou falando aqui está sendo criticado. Percebe como a gente é? Estou dando o meu exemplo, mas a gente faz isso no trabalho, na família. A gente faz isso na rua, em qualquer lugar. Na casa espírita não, isso não acontece jamais. Né? Mas acontece. Então a gente tem que ter foco. Todos nós temos as nossas missões e todos nós temos os nossos objetivos reencarnatórios. E aí quem conhece vai ouvir pela 1000ª vez a historinha, quem não conhece passa a conhecer. Por quê? Vocês conhecem aquela loja da Avenida? Desculpa, a gente já não aguenta mais ouvir essa história. Mas é a melhor parábola dos tempos modernos para o nosso processo reencarnatório. Aquela loja chamada Tem Tudo Promoções, é uma loja de quê? Gente, ninguém entrou na vida pública, pelo amor de Deus. Tem tudo, é R$1,99, não é isso? R$1,99 e pouco. É R$1,99 e pouco. Hoje em dia. Tem R$19,99, mas as lojas de R$1,99. A nossa reencarnação é igual àquelas lojas. Tem tudo, literalmente tudo. E aí você está com o seu mentor espiritual na porta, você ainda está no plano espiritual. E seu mentor está falando assim, vai ser tudo, vai dar tudo certo, você tem que manter o foco, e olho fixo nos seus objetivos, olho fixo em Jesus, que você vai conseguir. E ele te passa uma missão. Você vai ter que entrar na loja e trazer um balde. Somente um balde. Fácil? Ué, por que não é fácil? Muita coisa. Tem muita, mas ele só pediu uma coisa, gente, faz uma lista de compra. Né? Se é homem, tudo bem, porque o homem vai fazer mercado para a esposa, esquece tudo e traz o que não pediu, não é? Ele só pediu uma coisa, um balde. Está lá no fundo da loja, você vai lá, pega e traz de volta. Entrou na loja. Primeiro problema, reencarnou. Esqueceu tudo. A bênção do esquecimento. Você não lembra o que de fato é a sua missão, quais são os seus objetivos. Aí você começa, a loja está cheia,
você começa a caminhar. O que tem? Tudo. Aí começa uma coisinha piscando ali, você está com o seu cestinho, vai enchendo. Outra coisa tocando musiquinha ali, que bonitinho, vou colocar. E vai colocando no cesto. E isso aqui eu acho que o meu mentor espiritual vai querer. Ele coloca lá no seu cestinho. Daqui a pouco o seu cesto está cheio. Chegou no fundo da loja. O que está lá? O balde. Pegou? Não. Por quê? Não cabe mais, esqueceu, está distraído com tanta coisa. E aí começa a voltar. Aí você chega no caixa. Ou no caixão, como vocês preferirem. E vai fazer as contas. Quem é que aparece nesse momento? O mentor espiritual. E começa a fazer a conta divina, né? Das minhas atitudes positivas, das minhas atitudes negativas, e um monte de coisa, mas a porta é estreita e nada se traz de lá. E ele vai perguntar o quê? Cadê o balde? Aí que vai fazendo? Mas eu trouxe esse Papai Noelzinho que pula, dança e toca luzinha e tudo para o Senhor. Eu lembrei do Senhor. Eu só não trouxe o que você queria que eu trouxesse. Tem problema não trazer o balde? Sim e não. Você vai ter uma nova oportunidade? Vai reencarnar de novo. Só que agora é um balde, uma vassoura e uma pá. E a loja está mais cheia e o estoque está mais baixo. Essa coisa de deixar a reencarnação próxima é um perigo. E assim somos nós. Enquanto a gente não tem um olho fixo, um olho certeiro em qual é o meu objetivo de reencarnação, fazer um esforço para lembrar qual é o meu balde da vida, eu não vou conseguir sair dessa vida com sucesso. E assim, Jesus também olha para nós. E percebemos que esse envolvimento do Cristo conosco, essa percepção de Jesus conosco, vai nos alimentar. Eu preciso lembrar de fato que eu vim à vida? Não preciso. Eu não tenho essa necessidade. Você tem que lembrar o que você veio fazer aqui nessa reencarnação. Você tem que viver na casa espírita, senão você vai perder o foco. Equilíbrio. Existe espírita fanático? Existe. Eu tenho que saber equilibrar. E segundo o Júlio lá da nossa casa, 4 pratos que eu tenho que saber equilibrar: religião, espiritualidade, melhor dizendo, lazer, família e trabalho. Se eu não souber equilibrar esses 4 pratos com os olhos fixos em Jesus, eu vou estar distante do meu balde. Eu não posso viver só para a família, nem viver fora totalmente da família. Eu não posso viver só na casa espírita, esquecendo de tudo lá fora. Eu não posso ser um workaholic para poder ficar só pensando no meu trabalho, ter crise de burnout, para poder procurar casa espírita com minhas depressões e ansiedades. Assim como eu também não posso viver só do bem bom da vida, do lazer. Se você entra hoje na Amazon, quais são os 10 livros mais vendidos? Como ficar rico, como ganhar dinheiro, como fazer coach. Dinheiro fácil, renda extra, renda. O dinheiro trabalhando para você. Você não tem mais o carteiro, o padeiro, o leiteiro, né, seu Léo? O padeiro. Quando você é padeiro para a vida inteira. Quando você era sapateiro, você é sapateiro para a vida inteira. Quando você era farmacêutico, você era farmacêutico pela vida inteira. E isso virou um sinônimo de vida pequena. Eu diria que não, é uma vida grandiosa, porque você está se esforçando, estudando uma ciência. Você tem foco. E a gente vem perdendo esse foco. Eu não estou falando que tudo que está surgindo hoje é ruim, mas a gente não está sabendo lidar com isso. E a proposta de um planeta de regeneração é: planeta de regeneração é um planeta feliz, ditoso? Não.
É um planeta que está todo mundo cansado e tendo que o quê? Consertar todas as besteiras que nós fizemos em conjunto, em coletivo, no planeta de provas e expiações. E assim perceber que, com o olhar fixo em Cristo, e na certeza que Ele também está com o olhar fixo em cada um de nós, a gente começa a perceber que essa vida é possível alcançar. E sem saber o que é o balde. Sabe por quê? Porque se eu viver da forma correta, como Jesus ensinou, você vai pegar nenhum, vai pegar até 10. Por quê? Porque você for de forma natural, sem aquela preocupação exagerada, equilibrando os 4 pratos da balança, e quando chegar no fim da sua reencarnação, seja ela mais cedo ou mais tarde, na certeza de que você fez o melhor que pôde, conhecer uma doutrina maravilhosa. E repare, conhecer doutrina espírita é muito difícil no mundo atual. Aproveitem isso, é um tesouro que vai poder ser usado para as próximas reencarnações. Não deixem isso passar, mas sempre com equilíbrio. Então, que Jesus possa volver o seu olhar para nós, para essa casa, e que possa abençoar cada um de nós, nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, para que tenhamos uma semana abençoada e de escolhas certeiras, sem esquecer o balde. Nós agradecemos ao Guilherme pela apresentação, pelo estudo, por nos mostrar uma outra forma de nós fixarmos o nosso olhar em Jesus. Tem muita coisa para a gente pensar, para a gente modificar, para que realmente a gente também possa receber esse olhar de Jesus e ele ter a certeza que nós somos merecedores desse olhar de carinho e de amor. E quando ele falava assim, eu falava assim, quando a gente olha para ele, a gente não pensa isso que a gente fala dele, pelo menos a gente que conhece. Eu não quero levar ele para casa, mas a gente tem um carinho muito grande pelo Guilherme. A gente também está tendo a oportunidade de ter outros irmãos aqui de outras casas espíritas, né? Zé Carlos, Cristina, obrigado pela presença, obrigado pela presença de todos. Nós vamos pedir a Dani para fazer a nossa prece de encerramento, para que a gente possa partir para a segunda parte que eu passo. Assim, Senhor, quanto te agradecemos pela noite de hoje, por estarmos aqui nesse ambiente tão acolhedor, de boas vibrações, de bons pensamentos, refletindo sobre o estudo do nosso amigo, suas palavras, suas reflexões, que de maneira tão carinhosa compartilhou com a gente. Ah, Jesus amigo, que possamos realmente te seguir, te olhar como nosso modelo e guia, pois és nossa luz e te seguindo, não nos perdemos. Que possamos levar o estudo de hoje conosco para os nossos lares, essas vibrações, esses fluidos, que possam realmente nos preencher esses fluidos, que nos sintamos mais saudáveis, mais otimistas, mais felizes, e que essas vibrações possam ser levadas a todos aqueles com quem estivermos. Que de alguma forma possamos contribuir, Senhor, na tua seara, sendo uma luzinha que se junta com mais uma e com outra, contribuindo para um mundo melhor. Fica conosco, amigo. Muito obrigado.